Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o tema de hoje são os donos de casa. Homens e mulheres que, por opção, se dedicaram aos trabalhos domésticos e ao cuidado dos filhos em detrimento do mercado de trabalho. Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Olha, nessa edição do Triálogo, vou conversar com 2 pessoas que fizeram a opção pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os filhos. A filósofa Juliana Dutras, ela que apesar de possuir uma formação acadêmica brilhante, ela deixou o mercado de trabalho de lado para poder focar a sua atenção nos trabalhos domésticos. E temos também o Bruno Ravengar, ele é músico, ele fica durante o dia, cuida da casa, cuida da filha. À noite, à madrugada, ele vai fazer os shows dele pelos palcos da vida. Mas durante o dia, a atenção dele é focada na filha e no lar. Eu queria que você, antes de seguir com o triálogo com a gente, preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. É uma reportagem bem interessante sobre a realidade da divisão social dos trabalhos dentro dos lares brasileiros. Lavar louça, limpar a casa, pôr a mesa, cuidar dos filhos. Tarefas domésticas que ocupavam grande parte do tempo das mulheres, hoje são também desempenhadas pelos homens. Eu entendo isso hoje como uma coisa natural. Você compartilha um espaço com outra pessoa, com a sua esposa, com a sua mulher. E eu entendo que há necessidade também que você compartilhe essas atividades. O casal trabalha fora e concilia os horários para cuidar das 2 filhas pequenas. Dividir as tarefas com o marido é fundamental. Um homem que não colabora está ultrapassado. O Joaquim, ele é muito ativo mesmo. Nunca tem preguiça para fazer nada. É um exemplo de marido. É. Essa parceria com as tarefas de casa se reflete no bom relacionamento a 2. O que é feito junto me parece que ajuda para manter as pessoas juntas. Mas a divisão das tarefas de casa entre homens e mulheres ainda está longe do ideal. Levantamento do IBGE sobre a média semanal de horas gastas com os afazeres domésticos revelou que as mulheres ainda trabalham muito mais do que os homens. Enquanto elas despendem de 20 horas por semana com as tarefas de casa, os homens gastam apenas 10. Na média regional, os homens nordestinos são os que mais realizam afazeres domésticos por semana. Em segundo lugar, aparecem os do norte, seguidos pelos homens do sudeste. Os do sul e do centro-oeste dividem a última posição. Para essa antropóloga, como as mulheres passaram a trabalhar mais tempo fora de casa nas últimas décadas, a divisão das tarefas de casa se tornou um processo natural. Como a gente viu no vídeo, tem um ranço preconceituoso ainda muito forte com os trabalhos domésticos, né? Queria saber de vocês como que vocês venceram esse primeiro preconceito dentro de vocês, talvez. Como é que foi no seu caso, Bruno? No meu caso, nunca existiu preconceito, na verdade, porque vem de uma criação familiar. Eu, desde muito novo, fui induzido pelo meu pai, pela minha mãe, de ver o meu pai dentro de casa fazendo as coisas que precisavam ser feitas, sem muita distinção, assim, desde da roupa para lavar até da comida para fazer. E aquilo então entrou na minha vida de maneira natural, de modo que quando eu casei, quando eu saí de casa, apesar de ter saído tarde de casa, eu não tive nenhum tipo de problema com isso, assim. E no seu caso, Juliana? No meu caso, eu ainda sofro. Ainda, quando eu falo que eu sou dona de casa, eu até costumo me apresentar. Eu sou dona de casa submissa, que não tem um pensamento próprio, né? Porque é essa a visão que eles têm de uma mulher que fica em casa. E eu sou dona de casa mesmo, eu não tenho empregada, eu não tenho diarista, eu dou conta da casa toda. É uma casa relativamente grande. E as mulheres falam, mas você não faz nada? Eu falo, não, eu faço muitas coisas sim, para mim e para casa. Eu não faço nada para o mundo financeiro aí, economicamente, mas em casa eu faço bastante coisa. Deus me livre depender do marido, Deus me livre não ter o meu próprio dinheiro. Eu falo, Deus me livre depender do marido mesmo, porque eu não dependo dele, eu dependo do dinheiro dele, nós fazemos a administração desse dinheiro juntos, mas dele eu não sou dependente dele. Aí eu explico, vocês costumam achar que a dona de casa é dependente do marido e submissa e não pensa, não é nada disso.
Aí a conversa vai, aí começam a conversar, acabam que até elas às vezes querem virar dona de casa. E assim, quem exerce o discurso mais preconceituoso, assim, o que vocês ouvem de referência? É a família ou os amigos? Da minha parte, eu não sinto, não sei se é um discurso preconceituoso, mas é a estranheza que ainda causa, né? Não da família, mas das pessoas mais velhas, eu digo assim, né? As pessoas que eu tenho com mais contato profissional, assim, na maioria, alguns seguem até essa regra, porque como eu trabalho com música e o forte do nosso trabalho é à noite, eu tenho muitos amigos que ficam em casa, principalmente para cuidar dos filhos, assim. Mas quando você está numa conversa, às vezes, com uma pessoa um pouco mais velha, aí você sente um pouco de estranheza nessa questão, assim, né? Mas a sua mulher que sai para trabalhar, como se a música até... A gente já sofre um pouco de preconceito com relação à música, quando você fala assim, você é artista ou música em geral. Não, mas seu trabalho é qual, assim? Mas eu sinto que causa um pouco de estranheza, principalmente nas pessoas mais velhas, quando a gente fala assim, não, eu passo o meu dia em casa... E mais de homem ou de mulher, quando você fala? Em se tratando das pessoas mais velhas, mais das mulheres. Das mulheres. Eu não sei se talvez porque eu tenho mais contato com as mulheres, mas mais de mulheres, assim. Que eu tenha percebido, sim. E no seu caso, Juliana, de quem exerce mais preconceito nas falas em relação à sua condição de dona de casa por opção, né? Família ou amigos? Amigos. Amigos não, pessoas que eu estou conhecendo, porque quem acaba me conhecendo vê que não dá para ter preconceito, porque eu sou tão versátil, eu converso tanto, eu falo tanto, que as pessoas às vezes até me associam a alguma profissão. Já falaram, você é advogada, você é assistente social, porque eu consigo conversar de tantos assuntos que às vezes até eles estranham. Agora, quem está me conhecendo, geralmente me bombardeia assim, geralmente fala, dona de casa, sempre coloco o financeiro na frente e a independência, eu sou independente. Eu falo, se eu conversar com você meia hora, você vai ver que você não é independente. Você é dependente em algum momento de alguma coisa. Então, essa palavra independente, se você for usar ela no sentido dela mesmo, você não é independente. É dependente do patrão, é dependente do mercado. Exatamente. Aí eu começo a conversar, aí elas falam, você faz o que? Eu falo, sou formada em filosofia. Só podia, para falar tanto. Aí, de alguma forma, eles querem, assim, te depreciar, né? Eles acham, uma mulher assim, acha impossível, eu saio para trabalhar, eu faço tanta coisa e a minha vida está dando tão certo quanto a dela e fico em casa. E o discurso é mais, então, das mulheres, elas são mais preconceituosas em relação... Mais preconceituosas porque querem ser independentes, querem dar fora no marido à medida, assim, o marido falou um mais do que elas querem dar um fora, bater no peito, eu sou independente, é mais ou menos esse discurso ainda. Tem uma questão que é interessante da rotina dos trabalhos domésticos, é que, por exemplo, eu trabalho no escritório, ele tem início, meio e fim, e ele vai de segunda a sexta. O trabalho doméstico, não. Todos os dias as atividades vão estar lá, sabe? Não tem um descanso, não tem um feriadão. O feriadão está aí, os trabalhos são todos lá. Como é que vocês lidam com isso? Em algum momento, uma saudade, assim, se eu estivesse no escritório agora, fazendo uma planilha no Excel? Eu costumo conversar, depois que eu tive a minha filha, já vão quase 1 ano e meio já, eu sinto, às vezes, falta um pouco eu tinha uma rotina de trabalho no período da tarde um pouco mais pesada fora de casa. Eu mesclava os trabalhos de casa com alguns trabalhos fora e eu abri mão um pouco deles, mas acho que é inevitável. Em certa hora você sente porque o trabalho de casa parece que é um trabalho que você não está produzindo. A impressão, às vezes, que dá assim, eu estou aqui, a casa está arrumada, minha filha já... Tá. É bem assim, o pensamento é esse, assim, minha esposa vai chegar do trabalho, a casa tem que estar mais ou menos arrumada, tem que ter uma comida pronta para ela comer quando chegar, e a minha filha tem que estar arrumada. Só que na cabeça isso, às vezes, não traz um resultado para a sociedade. Você pensa assim, o que eu estou produzindo? Duas pessoas felizes no seu caso. Sim, e eu acho que o pensamento é justamente esse. Mas eu não posso negar que em certas horas eu penso assim, eu precisava estar fazendo algo mais, eu precisava estar na rua, eu precisava estar agilizando alguma coisa assim e tal, e às vezes isso me deixa um pouco inquieto. Mas eu converso com alguns outros amigos que vivem essa mesma realidade,
uma criança precisa de atenção, ainda mais na idade que minha filha está, ela precisa da atenção naquele tempo. Então eu também caio na real e falo, meu trabalho é esse aqui, a minha função agora é essa aqui, é cuidar dela, e o trabalho é árduo também, assim, mas é muito, muito prazeroso. Como que você pensa essa questão? Olha, eu sou muito rápida para fazer o trabalho doméstico. E uma dona de casa, antes de tudo, ela tem que ter logística. Ela tem que saber por onde começar, aonde terminar, porque senão ela patina ali o dia inteiro e não faz nada e fica louca mesmo. E administração. Então, eu sou muito rápida, eu faço tudo muito rápido, 1h da tarde no máximo, assim, quando eu entro de cabeça mesmo, eu já terminei o trabalho. E final de semana eu relaxo, eu encosto a louça, eu não varro casa, eu não passo pano, eu dou uma relaxada mesmo, porque eu não faço disso o meu sentido de vida. Isso é uma função que eu exerço porque eu não estou no mercado de trabalho. Mas não é também o sentido da minha vida ser dona de casa. Eu gosto de ler, eu gosto de sair, eu me encontro com as amigas. E aí eu procuro fazer toda essa administração. Mas em casa eu sou rápida, então eu faço tudo muito rápido. Tenho a tarde livre, a tarde para ler, para dar conta do meu livro que eu estou escrevendo. E no final de semana eu dou uma relaxada. O que sua filha tem que a filha das pessoas que trabalham fora de casa o dia todo não vão ter? É difícil falar pelos outros, assim. Quando a nossa filha foi muito pensada, assim, a gente quis muito e planejar é uma palavra que não existe muito nesse meio, mas a gente vinha tentando, não foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. E eu acho que uma cumplicidade que existe, um contato que é difícil, de maneira nenhuma condenando a escolha das pessoas, questão de creche, assim, porque até logo a gente vai precisar, a criança precisa desse convívio com outras crianças e tal. Mas eu sinto que ela tem um apego com a gente, uma cumplicidade. E, bom, eu não sei se por conta disso, mas ela tem desde de 11 para já fazendo 1 ano, 11 meses para 1 ano, ela já começou a falar, então, com crianças que convivem com a gente assim da mesma idade. A gente vê que não tem muito isso, as crianças demoram um pouco mais a falar, mas eu acho que o estímulo é diferente, né? Ela recebeu estímulos diferentes e, bom, independente de qualquer coisa, foi uma coisa que a gente escolheu para ela. A gente planejou que fosse dessa maneira, né? De ficar em casa, de dar essa atenção, mesmo que daqui a pouco ela vai precisar ganhar o mundo dela aí. E vai ser interessante que é o seguinte, esse programa que a gente está fazendo aqui hoje, ele vai ser exibido na televisão, depois vai para a internet. E quando chega na internet, fica em definitivo. Daqui a 20 anos, ela vai estar vendo essa entrevista sua. Eu estou falando dessa opção que você fez, valorizando ainda mais o gesto. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo, hoje trialogando sobre os donos de casa. Não saia daí que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje está trialogando sobre os donos de casa. Pessoas que, por opção, se dedicam aos trabalhos domésticos, ao cuidado com os filhos, em detrimento de uma vida profissional fora de casa, por exemplo. Nesse bloco eu trago para vocês as perguntas que foram feitas pelo público. E a primeira pergunta foi essa. Já perderam alguma vez a paciência com a clássica pergunta: você não faz nada, só os trabalhos de casa? Penha Frace, Vitória. Não perco não, porque eu já vim acostumado do trabalho artístico, né? Ah, você é músico, mas trabalha com o quê e tal, então isso já me deixou meio vacinado. Eu levo tranquilo, assim. Não, nunca perdi não. Quando fala você não faz nada, eu falo não faço nada, estou cansada de não fazer nada. Você não imagina como que é bom não fazer nada. Eu levo na ironia mesmo. Não perco, não. Eu acho que é a melhor resposta, sim, porque você já corta no início já qualquer tentativa da pessoa de continuar, de querer. Você entra na brincadeira dela ali, você já corta desarma, o argumento dela, já desarma ela. Já. O truque é desarmar mesmo. Então vamos para a próxima pergunta. John Lennon
se afastou da música voluntariamente para se dedicar ao filho e ao casamento, mas depois regressou à rotina de trabalhos. Vocês pensam a opção de vocês como provisória ou definitiva? Tiago Gonçalves, Vitória. Olha, eu já fui profissional, só que eu não me encaixo. Falou para mim das 8 às 6, já me dá uma depressão, já me dá uma vontade de chorar. Então eu não me encaixo nesses moldes do mercado de trabalho. Se eu voltar com uma opção de flexibilidade, eu volto se não tem problema não. E eu acho interessante o serviço de organização de casa. Muitas amigas minhas me chamam para organizar a casa delas, falam, Juliana, eu estou lá incômoda, não consigo dar um jeito, vamos lá. Na hora eu dou um jeito, elas ficam impressionadas. Então eu gosto muito disso. Então se eu tiver e voltar, até estou escrevendo um livro, se eu voltar dando palestra, alguma coisa, eu volto. Não tem problema, não é definitivo, não é o também sentido hoje da tem minha os vida. modelos de trabalho onde a pessoa trabalha em casa também, né? Isso, home office. A internet está aí ligando as pessoas com o mundo inteiro, não tem essa necessidade. Você pensa a sua opção como provisória ou definitiva? Não, eu acho que é provisória. E mesmo porque eu não parei 100% assim, né? Mas é provisória. Eu acredito que em breve, assim, os trabalhos de casa não são provisórios. Continuar fazendo e a gente vai se adaptando. Mas a questão da criação da Alice, da minha filha, a gente vai, assim que ela crescer um pouquinho mais, eu acho que eu volto, vou me inserindo novamente nessa parte da tarde. Você tenha um futuro mais longevo que o de John Lennon, né? Muito mais. O dinheiro pode ser mais ou menos a mesma coisa que ele ganhou, mas do tempo um pouco mais. Fazer uma observação, é muito interessante que a criança criada, os pais, ela tem intuição, e os pais, a profissional, elas perderam a intuição diante do filho. Às vezes o seu filho chega estranho, a mãe, a dona de casa, ela fala, está acontecendo alguma coisa com esse menino. Então, ela sabe o que está acontecendo, já vai e até corta na metade. A profissional, não todas, não estou generalizando, ela olha e fala, está acontecendo alguma coisa. Mas amanhã eu tenho uma reunião importante, não vou abordar esse assunto hoje, porque amanhã eu tenho que ter cabeça para o trabalho. E adia o problema quando vê já está uma ferida ali enorme. Então, os pais presentes, eles são mais intuitivos e de contramão, a criança também se torna mais intuitiva. Você passa um instinto de sobrevivência melhor para o seu filho. Tem gente que fala, a sociedade da creche é bom ir para a creche, a criança aprende a viver em sociedade. Mas é uma sociedade ali, não tem emoção, não tem vínculo, né? E em casa você tem os valores próprios deles, que talvez não Isso. sejam os valores que a família quer passar, sejam eles quais forem, né? E, inclusive, a próxima questão é justamente sobre esse tema. Essa aqui, ó. Não concordo com aquele discurso de o que importa é a qualidade do tempo vivido e não a quantidade. Que mãe não quer estar o tempo todo por perto, ver cada tombo, cada conquista, cada sorriso, cada descoberta? Camila Ribeiro, Vitória. É muito interessante isso. A minha filha tem 19 anos hoje. Mas é muito interessante você acordar com seu filho, aquele cheirinho que ele acordou. A criança acorda com um cheirinho peculiar e você cheirar ele. Parece uma cria cheirando mesmo. É muito interessante esse contato. É interessante na hora de almoçar, o jeitinho que ela vai comer, quando ela vai colocar o primeiro alimento na boca, assim, a primeira cenourinha que às vezes faz que não gosta. É muito gostoso presenciar isso. E tem mães, você é uma boa profissional, você estava falando há pouco. É muito interessante quando você tem uma boa equipe. Tem mulheres que têm uma boa equipe, ela consegue sair para desbravar o mundo profissional e a equipe fica... Que equipe seria essa? Mãe, sogra, tio, uma boa creche. Hoje é muito fácil ser uma profissional. Você tem um plano de saúde, então você leva seu filho no plano de saúde. Você geralmente tem um carro, então você socorre seu filho com um carro. Mas a dona de casa antigamente, ela fazia tudo isso, ela ia pro posto de saúde, ela saía com o filho embaixo do braço em tempos de chuva para levar esse filho. Então hoje ser uma profissional e ser mãe é relativamente fácil. Em especial aqui em Vitória, eu observo isso, eu sou de São Paulo, eu sou de Guarulhos. E em Vitória é muito fácil ser profissional e mãe, porque aqui é tudo muito próximo. Se o filho dá um choro, é capaz de você escutar no seu escritório. Porque se você precisar correr para acudir seu filho, você pega um carro, um ônibus, um táxi, imediatamente você está ali. Já tem mães e tem que atravessar cidades se acontecer um problema com o filho dela na escola ou na creche. Então,
é muito relativo essa questão de qualidade de tempo, Não tem como uma mãe chegar em casa cansada e ter a mesma qualidade de tempo que uma mãe que passou o dia inteiro, né? Eu concordo com ela, não acho que... eu acho que um dia de 24 horas é pouco tempo para uma mãe ficar perto do filho. A mãe vai sempre querer mais. Mas a gente nem sempre tem o que quer, a verdade é essa. Mas eu acho sim que a qualidade do tempo ela é importantíssima. Sim, quantidade é bom, mas... Porque às vezes também a pessoa está 24 horas do lado do filho, mas está no Facebook, está no WhatsApp, então não necessariamente está com a pessoa ali. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Qual a piada mais sem graça que ouviram de quem tentou desqualificar a opção de vocês? Marcelo Lima, Vitória. Eu ouvi a seguinte, eu estava uma amiga minha e uma conhecida, e ela falou, Deus me livre, depender do meu marido até para comprar uma calcinha. Nossa senhora, eu ia ficar louca. Eu falei, menina, pois você está falando a verdade? Sabe aquela calcinha básica, beijinho, eu não tenho? Vou ter que pedir pro meu marido comprar, sabe? Porque eu fui procurar, só tenho lingerie, espartilho, só tenho corcelê, só tenho coisa de renda. E uma calcinha mínima, básica, eu não tenho. É o fim, né, para uma dona de casa. Ela ficou me olhando assim, eu falei, só tenho calcinha de renda importa coisa de louco. Eu quero uma calcinha básica, coisinha baratinha. O pessoal fala assim, costumo dizer, quem é que veste calça lá, né? Quem que manda? Eu falo, você não tenha dúvida que quem manda é ela mesmo. Não precisa ter nenhuma dúvida, porque é isso mesmo. Eu tenho um ditado que diz, o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço, porque ela vira ele para onde ela quiser, né? É verdade. Então, isso para mim é fato. Desde antigamente, o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. A mulher, quando ela quer, ela dá um jeitinho, ela vai. E o homem acaba fazendo o que ela quer. Exatamente. Do mais machão ao mais submisso acontece isso. Sem ele perceber. Sem perceber. E às vezes percebendo e gostando, né? Exatamente. Então vamos para a próxima pergunta. Sou do lar assumido. Se fazemos filhos juntos, planos juntos e bagunças juntos, temos que estar juntos também na divisão das responsabilidades e dos trabalhos. Não me envergonhe de cuidar do lar. Envergonharia de ser um explorador de mulher. Silvio Percy Manguinhos. É muito interessante isso, porque às vezes algumas amigas falam, Deus me livre de depender do marido, como se o marido fosse o algoz, como se você está ali com um inimigo. Eu durmo com aquela pessoa, respiro o ar à noite, quando você está dormindo, se você reparar, junta nariz com nariz. Então você está respirando o mesmo ar que aquela pessoa. Se você não confiar nessa pessoa, você vai confiar em quem? Aí a pessoa fala, Deus me livre, e se ele te largar? Se ele me largar, eu dou um jeito, o mesmo jeito que você vai dar se você perder o emprego. O mesmo jeito que você vai dar se você chegar um dia na empresa e a empresa estiver de porta fechada. Você não vai ter que dar um jeito? Eu também vou ter que dar um jeito. Eu costumo falar, a vida conspira sempre a nosso favor. A vida sempre vai conspirar ao seu favor. Se hoje ela está ao meu favor e o meu favor é ser dona de casa, eu estou aqui aceitando ela. Eu entro em comunhão com a vida. E interessante, Fábio, que quando eu trabalhava, eu era extremamente insatisfeita. O meu dinheiro não dava para nada. Eu era nervosa, era aquela mulher nervosa, aquela mulher que brigava com caixa de supermercado, aquela mulher que brigava aonde ia fazer uma confusão, brigava no farol, aonde ia se fazer uma confusão. Depois eu assumi que eu gosto de uma vida tranquila, eu gosto desse tempo para mim, eu também não sou submissa, eu não perdi meu intelectual desde quando eu comecei a trabalhar em casa. Depois que eu assumi isso, tudo se organizou na minha vida. Tudo. Meu marido começou a ter mais prosperidade, tudo se organizou. A prosperidade do homem não está ligado à vida profissional da mulher. O homem, quando é para ser próspero, ou a família, quando é para ser próspero, aquilo flui. E tem gente que liga a prosperidade à vida profissional, são coisas totalmente distintas. Eu acho que é interessante que ele falou a respeito de fazer tudo junto. Quando você cria uma família, e eu acho que essas discussões vêm muito da onde se parte, assim, da criação mesmo. Você tem seus valores e tal, e aí quando você vai criar uma discussão a respeito de um certo assunto, vão vir pessoas com valores diferentes, porque foram criadas de maneira diferente. A minha criação foi se você está casado, igual você falou, a questão da confiança, né? Hoje em dia os casamentos são tão por várias outras razões se casa, que às vezes você realmente está dentro de casa com um inimigo, né? E não se deu conta, porque o que te uniu a ele não foi, foi outra coisa. E quando você casa, você está ali partilhando sonhos mesmo, você juntou, então
na minha casa hoje, assim como era na casa dos meus pais, não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro. Eu não estou dizendo que isso é o certo, para mim deu certo dessa maneira. Existe o nosso dinheiro, o meu sonho é o sonho da minha esposa, minha realização é a realização dela e vice-versa, né? E hoje a gente tem uma filha e a gente vai viver as realizações da nossa filha, então eu acho que isso passa por isso também, entendeu? Eu não vou lavar o copo que eu vou usar, eu não vou arrumar o meu lado da cama só. Eu acho que eu não consigo ver as coisas dessa forma. Eu acho que a gente vive a nossa vida. A gente casou, tem a minha individualidade, ela tem a dela porque é importante, mas no geral é a nossa vida. Exato. Olha só, essas foram as perguntas que foram apresentadas pelo público para essa edição do Triálogo. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta os nossos convidados vão apresentar livros que possam levar mais horizontes para essa reflexão que a gente começou hoje aqui no programa. Não saia daí que o Triálogo volta já! Estamos de volta com o Triálogo, que hoje trialogou sobre os donos de casa. E agora nesse bloco eu peço para os nossos trialogadores para eles apresentarem um livro, uma indicação de leitura para você que assistiu até agora, gostou do assunto, quer aprofundar as reflexões. E eu vou começar com Bruno Ravengar. O que você apresenta para a pessoa que está querendo saber um pouquinho mais? Tem uma literatura até mais recente que fala bastante a respeito desse assunto. E tem um livro chamado Manual do Homem do Século XXI, que eu acho que vale a pena a leitura e a respeito. Maravilha. Ora, Bruno, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, cara. Parabéns pela sua opção e por defender seu ponto de vista com serenidade, sem nenhum tipo de constrangimento. De fato, foi uma lição que você traz para todo mundo que está em casa agora e de repente vivendo uma situação assemelhada com a sua. Na verdade, foi uma coisa tão natural na minha vida, assim, que não tenho muito problema com relação a isso, não. Que maravilha. E você, Juliana, o que você apresenta de indicação de leitura para quem está nos assistindo? Enquanto o meu não estiver pronto, o Êxtase Doméstico, eu indico... Até porque o Êxtase Doméstico vai estar aqui na Logos também, né? Com certeza. Eu indico Absolvendo Cinderela. É um livro de uma mulher também que precisou deixar a vida profissional pela maternidade e ela conta ali faz um diário. É muito interessante o livro. E eu deixo assim um recado para todas as mulheres, as donas de casa, e nós falamos de um nível médio, mas as donas de casa mesmo, de comunidade, que leiam a Previdência, façam contribuição para a Previdência. Um dos piores problemas para a dona de casa, ela precisar do Estado, ela precisar levar um tombo, acontecer alguma coisa. Então, entre no site da Previdência, contribuam para a Previdência e leem bastante. Leem porque ser dona de casa tem as suas fantasias, tem a sua magia, como também quem é profissional, todo mundo depende de todo mundo. Maravilha, obrigadão pela presença e pelas reflexões que trouxe. E você que está em casa, aí fica essa dica muito importante. Você pode buscar a Previdência, pode se aposentar como dona ou dono de casa. É um direito que você tem. Vamos buscar mais informação sobre isso. Você que vive essa condição hoje, encontrou parceiros de reflexão. Você que está pensando em viver, a gente trouxe alguns elementos para a sua vida. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado mesmo. A gente volta numa nova edição do Triálogo e eu conto com a sua parceria e com a sua reflexão. Você pode entrar em contato com a gente lá no facebook.com/triálogo na TV. Lá você pode sugerir tema, entrevistado, ajudar a gente a construir esse programa. E você que chegou de repente, pegou o programa pela metade, queria saber o que aconteceu antes, você pode procurar na página imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição na íntegra e também todas as outras edições que a gente fez até hoje, tá certo? Então, muito obrigado pela audiência, a gente volta numa nova edição do Triálogo. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.